Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 2 da disciplina de Redes de Computadores 2 do segundo bimestre. Nós continuaremos abordando o conteúdo de switching, tá? E hoje nós traremos uma das tecnologias de switching denominada VLAN, certo? A VLAN ela é uma sigla para Virtual Local Area Network, tá ok? Vamos lá. Tá? Um pouco de história. Quando as primeiras redes surgiram, né, as primeiras redes de área local surgiram, né, a organização em uma instituição, em escritórios, em corredores de um prédio se davam através de grossos cabos amarelos, certo? Esses cabos amarelos eles se estendiam pelo prédio ou pelo setor através de grossos conduítes, certo? E disponibilizava aí o sistema de cabeamento para os dispositivos, certo? E esses cabeamentos estariam aí ligados a um switch central ou ainda armário de comunicação, tá? Essa topologia, né, esse tipo de organização fazia com que todas as pessoas estivessem localizadas em uma mesma rede de área local, mesmo que os serviços e funções exercidas pelos funcionários ou colaboradores fossem diferentes. Por exemplo, imaginem dois setores, um setor administrativo e um setor de recursos humanos. Tá? São setores diferentes que requerem acessos diferentes, serviços diferentes, mas por estarem em uma mesma rede de área local, um setor tinha acesso ao outro que não era, né, orientado e especificado para a época. Né? Ocorria, mas não era o correto, né? Mas no momento aí não se tinha ainda uma tecnologia, né, para conseguir superar essas questões. Tá? Na década de 90 surgiu o equipamento Hub e o Hub permitiu aí separar essas redes, tá? Onde cada rede local estaria alocada a um hub e esse hub iria estar ligado aí a um switch central, tá? Basicamente a organização se dava dessa maneira. Cada computador localizado em um corredor ou em setores do prédio recebia a comunicação via cabo, certo? Esses cabos estariam aí ligados a um hub e o hub ligava-se aí a um switch central ou ainda armário de comunicação. Tá? E dessa maneira era possível aí dividir os setores, né? Uma rede para um setor e outra rede para outro setor. Tá? Mas existia um grande problema. Tá? Imagine que em um dos setores estivesse alguém de outro setor, por exemplo, ausência de espaço na organização. Tá? Aquela pessoa estaria em uma rede do setor administrativo, mas ela pertenceria ali ao setor financeiro. Tá? E seria complicado nesse tipo de organização utilizando o hub. Tá? Mas hoje ocorre de forma diferente, tá? Hoje os hubs não são mais utilizados, tá? O sistema de cabeamento ele mudou, utiliza-se hoje cabo de par trançado e cabo de fibra óptica, não mais os cabos coaxiais da década de 80 para 90, tá? E os switches foram também implantados, tá? Esses switches aí permitiram que as redes pudessem aí ser configuradas não apenas fisicamente, né, como nós temos na imagem anterior, que essas duas redes estão configuradas de forma física, organizadas de forma física, mas o switch permitiu que essas redes, né, pudessem ser configuradas de forma lógica ou ainda de forma virtual. E a esse tipo de tecnologia aí se dá o nome de VLAN, tá certo? Tá? Então o que é uma VLAN? Tá? É basicamente a divisão virtual de um switch, certo? Em vários outros switches, onde cada porta de um switch vai representar uma VLAN diferente, tá? E cada uma dessas VLANs podem ainda ser visualizadas como ilhas, onde uma VLAN não possui conexão direta com a outra VLAN, tá? Exceto em algumas situações em que os setores necessitam de comunicação, tá? Por que VLAN? Tá? Por que VLAN? Né?
Construir uma topologia física é algo custoso, certo? Muitas vezes complicado do ponto de vista da estrutura da organização, certo? Uma vez que é necessário que os cabos eles se dirijam aos dispositivos corretos, então, né, imaginem, né, a quantidade de cabos por setores que seriam aí distribuídos pela organização. Seria algo complexo do ponto de vista financeiro e estrutural também, tá? E a segurança ela também seria levada em consideração, né, uma vez que uma vilã consegue aí, né, estar isolada de outra vilã ou de outro setor no caso e não tornar, certo, aquele setor ali acessível por qualquer outra rede local ou outra vilã, tá? Outra questão interessante seria a carga de tráfego, tá? Imaginem aí dois setores, tá? Um setor de marketing e um setor aí financeiro, tá? Um setor de recursos humanos e um setor de marketing, certo? Vamos imaginar que um setor, né, ele utilizasse mais tráfego de rede que outro. Por exemplo, o setor de recursos humanos iria utilizar aí uma grande carga de tráfego, certo? Isso impactaria no setor de marketing, que ficaria impossibilitado aí de utilizar a rede com uma qualidade, né, considerada estável para a realização das funções. Então aí nós não teríamos, né, o alinhamento aí do tráfego correto entre uma rede e outra. Então a VLAN ela pode disponibilizar esse serviço definindo, tá, qual é a carga máxima de tráfego de cada, né, setor, impedindo aí que a utilização de um setor impacte diretamente na utilização da rede de outro setor, tá? As VLANs elas podem ser implementadas em suítes que são projetados especificamente para suportarem esse serviço. Geralmente são suítes multicamadas, tá? Os suítes da Cisco eles são os exemplos de suítes que disponibilizam aí os serviços de VLANs, certo? E para configurar uma VLAN, basicamente o administrador da rede vai definir quantas VLANs irão existir e quais computadores aí serão alocados àquela VLAN, tá? E ainda definir o nome de cada VLAN para que ela seja identificada na rede, tá? As VLANs elas ainda podem ser representadas por cores, certo? Não é uma representação formal, tá? É uma representação informal, mas torna possível aí identificar, né, através de diagramas qual computador pertence a qual VLAN. Tá? Por exemplo, nessa imagem nós temos aí 3 VLANs, 2 suítes com 3 VLANs, tá? E nós temos aí computadores pertencentes a cada VLAN nos 2 suítes. Tá? Vejam aí que nós quebramos aí, né, o conceito físico, né, através do conceito lógico nós conseguimos permitir que dois dispositivos ou mais específicos de um setor estejam alocados em suítes diferentes através das VLANs, tá? É um exemplo aí da VLAN roxa, da VLAN azul e da VLAN vermelha, tá? Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvidas, procurem o professor, tá? Se quiserem saber mais, estão aí as referências, tá? Até a próxima. Bons estudos.